Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo de linguagens formais. Agora eu vou falar sobre autômatos finitos não determinísticos com movimentos vazios e como a gente pode transformar um autômato desse tipo em um autômato finito não determinístico normal, digamos assim. A especificação dele, vamos ver que é exatamente igual à de um autômato finito determinístico ou um não determinístico, que vocês já viram. A única diferença vai ser que vai ter pelo menos uma das transições onde vai aparecer o símbolo epsilon, símbolo de palavra vazia. O que ele vai me dizer? Eu posso fazer uma transição do estado Q0, por exemplo, para um estado Q1 sem ler nada da minha fita de entrada. Posso fazer uma transição arbitrária, simplesmente a minha máquina está num determinado estado, vou para outro estado, sem consumir nenhuma entrada da fita. É isso que os movimentos vazios fazem. Eu mudo de estado sem consumir nenhuma entrada da fita, certo? A definição formal continua sendo uma máquina de estados, nesse caso aqui composta pelos estados Q0 e Q1. Ó, né? O alfabeto de entrada vai ser A e B, uma lista de transições, vou mostrar na sequência, tem que ter um estado inicial, nesse caso é o Q0, e tem que ter uma lista de estados finais, que pode ser composta só de um elemento, só de um estado, que é o Q1, tá certo? Nas transições, então, vai ter que aparecer pelo menos uma das transições indo de um estado para outro, lendo epsilon, lendo palavra vazia. Perfeito? Esse autômato aqui, por exemplo, ele reconhece a linguagem A asterisco B asterisco, ou seja, tantos A's quantos eu quiser, depois terminando com tantos B's quantos eu quiser, inclusive 0 A's, inclusive 0 B's. Vamos ver se funciona? Imagina que eu quero ler a palavra de 3 A's, então, e depois 2 B's. Vai funcionar? Início do autômato, li um A, outro A, li os 3 A's, e aí chegou um B. Não tem uma transição do Q0 lendo B. Mas eu posso arbitrariamente deslocar minha máquina de estados para o estado Q1, sem ler nada da entrada, e aí continuar lendo os outros B's que faltam, os 2 B's que faltam, e a hora que eu quiser parei, porque é um estado final. Perfeito? Então, isso é a característica mais importante desse autômato. Eu faço uma transição entre dois estados sem ler a entrada da fita, sem consumir a entrada da fita. Por que ele é não determinístico? Ele é não determinístico porque em dado momento, imagina vocês implementando esse algoritmo, a gente implementando ele, né? Em algum momento a gente teria que, chegando a uma determinada entrada, a gente poderia fazer opções, né? Agora, eu vou para o estado Q1 ou vou permanecer em Q0? Nesse exemplo que eu disse, eu li 3 A's, né? Aí chegou a letra B. Se eu optar por ficar em Q0, minha resposta seria que eu não reconheci aquela sentença, porque não tinha transição para ler o B, permanecendo em Q0. Então, eu vou fazer uma outra tentativa, vou por um outro caminho agora. Não consegui reconhecer a palavra dessa forma. Então, meu autômato vai por outro caminho agora, que seria a opção de se deslocar para o estado Q1. E aí, agora eu consegui ler o B, veja só. Tá certo? Por isso que ele é não determinístico, porque tem essa escolha a ser feita entre a mudança ou não de estado. Bom, então, está por escrito isso, ele vai admitir essa existência de palavra vazia para fazer a transição entre um estado ou outro, certo? Uma característica importante, essas transições em vazio, elas não aumentam o poder computacional do autômato. Então, por que a gente estuda, né? Porque os autômatos finitos não determinísticos, a gente vai falar deles assim, ó, AFND, hífen, epsilon. Elas são mais simples de serem analisados. Você vê graficamente ou numa tabela, você vê ele de uma forma mais simples do que a versão correspondente sem transições em vazio. E já adiantando aqui então que a gente pode converter um no outro, né? Vamos ver esse exemplo aqui, que mostra essa questão de ele ser mais simples. Olha só, um autômato finito que reconhece a linguagem A asterisco, B asterisco, C asterisco, A asterisco de novo. Se eu quiser fazer um autômato finito determinístico, ele vai ter que ter, sem movimentos vazios então, né? Ele vai ter que ser algo como isso aqui. 4 estados, transições entre todos os estados ali.
o mesmo autômato, só que com movimentos vazios, olha como ele fica mais simples. Esse aqui embaixo, tendo transições em vazio. Ele fica mais simples de ser especificado, de ser analisado. Tá certo? Não significa que fica mais simples de ser implementado. Não significa isso, mas ele é mais simples de ser analisado. Perfeito? Olha só, como exercício aí, né? Pausem o vídeo e tentem reconhecer aí uma sentença que pertence a essa linguagem aqui. Vai ver que os dois reconhecem da mesma forma. Tá? Mas esse ficou visualmente mais simples, né? Não muda a quantidade de estados, mas tem menos transições aparecendo. Bom, como eu disse, essa simplicidade não se reflete na hora da implementação, porque se eu for implementar o não determinismo, eu consigo, né? Mas eu tenho que tomar uma decisão arbitrária ali em termos de qual caminho seguir quando eu tenho mais de uma opção, quando chega naquele lugar que eu tenho mais de uma opção, né? Então, no autômato eu poderia fazer isso pegando sempre a primeira opção disponível e empilhando as outras opções de caminho. Ah, se aquela não reconheceu, fui por aquele caminho lá, optei por ficar no Q0 e não consegui reconhecer aquela sentença, como no exemplo de antes, né? Ah, então eu volto, depois que eu não consegui reconhecer, eu volto e penso, tá, se eu tivesse pego outro caminho, eu tenho que deixar salva essa informação e agora pegar um outro caminho. Percebe como dá mais trabalho de implementar? Dá para implementar, mas dá mais trabalho. Uma máquina sem movimentos vazios é muito mais fácil de ser implementada. Então, existe o teorema, uma prova matemática, de que todo autômato com transições em vazio, ele gera uma linguagem que é aceita por um autômato finito que não contém transições em vazio. Certo? Existe essa prova, então, se isso existe, significa que a gente pode transformar um autômato com movimentos vazios em um sem movimentos vazios. Assim como é possível transformar um autômato finito não determinístico em um determinístico. Vamos ver o exemplo de como a gente faz essa eliminação das transições em vazio, certo? Vamos ver dois exemplos, um mais simples e um outro um pouquinho maior depois. Exemplo 1, esse mesmo que eu apresentei, certo? Da linguagem A asterisco, B asterisco. Passo 1. Para cada estado do meu autômato, vou determinar a lista de estados atingíveis por produções vazias. O que quer dizer isso? Estando no estado Q0, aonde eu posso chegar, em quais estados eu posso chegar, por meio de transições vazias. Visualmente, se a gente tem um autômato, é só olhar todas as setinhas onde tem a transição vazia, certo? A gente chama isso de epsilon fechamento, ou o fechamento dos estados, simplesmente, ou e-closure, como vai aparecer nos livros. Epsilon closure ou e-closure significa o fechamento de Q0. É simplesmente o conjunto de estados onde eu posso chegar partindo de Q0 por ler a palavra vazia. Ou seja, estando em Q0, onde eu posso chegar sem ler nada da fita? Essa é a pergunta. Isso é o e-closure do Q0. Então, o e-closure do Q0 é o próprio Q0 e Q1. Tá certo isso? O próprio Q0. Sim, imagina, eu estou no estado Q0. Sem ler nada da fita, eu posso ficar em Q0, certo? Não estou nem lendo, nem movimentando, mas eu posso. Certo? A gente vai precisar desse formalismo logo adiante. Eu posso, né? Estando no estado, sem ler nada, eu posso ficar nele mesmo. É como se nos nossos autômatos finitos que a gente fez até hoje, sempre tivesse, e a gente nunca nem desenha isso, uma transição de um estado para ele mesmo lendo a palavra vazia. Isso sempre tem. É implícito, a gente não desenha, porque não faz diferença nenhuma. Mas, e aí é importante, eu posso ir do Q0 para o Q1 lendo a palavra vazia. Então, o e-closure do Q0 é o conjunto Q0, Q1. Se eu tivesse mais uma transição aqui indo para o Q2, por exemplo, por meio de transição vazia, eu colocaria aqui o Q2 também, tá bom? O e-closure do Q1 é simplesmente o próprio Q1. Do Q1 eu não posso ir para lugar nenhum lendo a palavra vazia, né? Ah, posso voltar para o Q0? Não, a setinha só me dá um caminho, né? Só posso ir nesse sentido. Então, do Q1, tá, lendo palavra vazia, eu só posso ficar nele mesmo. Perfeito? Esse passo é bem simples. É só isso mesmo. Determinar a lista de estados atingíveis a partir de transições vazias.
Vamos ver o passo 2 agora. Para cada transição, então, se eu tiver a tabela em mãos do autômato original, tanto melhor. Eu vou montar a nova tabela de transições, certo? Eu vou adicionar novas transições para todos os estados do fechamento, do Z-Closure que eu fiz no passo anterior. Olha só, aqui eu repeti o E-Closure do Q0 e o E-Closure do Q1. O E-Closure do Q0 eu deixei em vermelho e o E-Closure do Q1 eu deixei em verde, tá certo? Olha só, estando no estado, e aí eu vou reconstruir essa tabela aqui, estado Q0, lendo A, eu tenho que me perguntar o seguinte, para quais estados eu poderia ir, estando em Q0, lendo A? Poderia ir para o próprio Q0, que é o que eu já tinha antes, certo? Ou eu posso ir para o Q1. Por quê? Lendo A, eu posso ir para o Q1. Que sentido faz isso? Porque eu posso ler o A e depois arbitrariamente ir para Q1. Posso? Não posso? Porque é palavra vazia, eu posso fazer isso a qualquer momento. Então, essa tabela de transições a gente vai preencher. Onde eu tinha antes, eu ia do Q0, lendo A, só para Q0. Agora, em vez de ir para o Q0, eu vou para o E-Closure do Q0. Por isso que eu coloquei em vermelho aqui, ó. Eu vou para Q0, Q1, lendo A. Estado Q0, lendo B. Eu antes ia para o Q1. Agora eu vou para o E-Closure do Q1. Que é exatamente o Q1, por isso que aqui não mudou. Só por isso. Estado Q1, lendo A. Eu vou para onde? Esse estado aqui, lendo A. Não tenho para onde ir. Continuo não tendo, porque eu não tenho nenhuma seta partindo dele aqui. Estado Q1, lendo B. Eu vou para o próprio Q1, certo? Mas eu vou para o E-Closure do Q1, que por acaso é só Q1. Passo 3. Como o Q1 era um estado final, Q0 passa a ser um estado final também. Então, ó, asterisco aqui indicando que agora Q0 também é um estado final. Por que esse raciocínio? Porque a qualquer momento, eu estou em Q0, eu posso ir para Q1 sem fazer nenhuma leitura da fita. E Q1 é um estado final. Então é justo que Q0 também seja um estado final. Concorda? Porque a qualquer momento eu posso tomar essa decisão de forma arbitrária e ir para um estado. E se esse estado para onde eu posso ir arbitrariamente é um estado final, então o meu estado de origem tem que ser final também, certo? Na prática, toda vez os estados que tem transações em vazio para estado final, viram estado final também. Isso no passo 3, certo? O passo 4 é só desenhar o novo autômato finito não determinístico com essa tabela aqui. Então agora eu tenho dois estados finais, ó, os dois são finais, certo? O estado inicial continua sendo o Q0, a setinha aqui, né? Do Q0, lendo A, eu posso ir para o Q1 ou para o próprio Q0. Ó, do Q0, lendo A, posso ficar no Q0 ou posso ir para o Q1. Do Q1, lendo A, não vou para lugar nenhum, não existe essa transição, né? Do Q1, lendo B, eu vou para, ou fico no próprio Q1, né? Só essa opção que eu tenho, ficar no próprio Q1. Perfeito? E Q0, acho que antes eu esqueci, né? Q0 lendo B vai para Q1. Ok? Agora vamos num exemplo com 3 estados. E aí essa coisa do E-Closure fica mais clara. Olha, observa aqui então eu tenho o estado Q0, Q1 e Q2. O meu alfabeto de entrada aqui são os dígitos 0, 1 e 2. Tá? Estado inicial é Q0, estado final é Q2. Perfeito? Eu tenho transições em vazio do Q0 para o Q1 e do Q1 para o Q2. Então, primeira coisa, determinar o E-Closure de cada estado. O E-Closure do Q0 é Q0, Q1, Q2. Por quê? Olha só. Partindo de Q0, aonde eu posso chegar, em quais estados eu posso chegar por transição vazia? Posso chegar no estado Q1, certo? Só que do estado Q1 eu posso ir para Q2 também, porque é uma nova transição em vazio. Então, quando tem 2 ou mais transições em vazio, a gente vai seguindo e listando todos aqueles estados. Todos eles são atingíveis, porque eu estava em Q0, não li nada e fui para Q1, não li nada e fui para Q2. Significa que a qualquer momento, estando em Q0, posso ir até o Q2 se eu quiser.
Por isso que o eclosure do Q0 fica Q0, Q1, Q2. Sempre é o próprio Q0 também, né? O próprio estado de origem e os outros que são atingíveis por transições vazias. Em verde eu coloquei ali o eclosure do Q1, que é o próprio Q1 e o Q2. Estando do Q1, a qualquer momento eu posso ir para o Q2, certo? Mas eu não posso voltar para o Q0. E o eclosure do Q2, coloquei em azul, é o próprio Q2, né? Fazendo transição em vazia, onde eu posso ir? No máximo ficar em o próprio Q2. Certo? Então agora a gente vai construir a tabela de transições do novo autômato finito não determinístico, com todos os estados. Ó, num primeiro momento continua sendo o Q0 inicial e o Q2 final, todos os meus símbolos do alfabeto. E vamos lá, o que eu preencho nessa célula aqui? Ó? Estando no estado Q0, lendo o símbolo 0 da fita. Estado Q0, lendo 0, antes eu ia para Q0. Agora eu vou para o eclosure do Q0. Certo? Olha como é simples. Eu estava no estado Q0 e quando eu lia 0, eu ia para onde? Eu ia para o Q0. Então eu colocaria Q0 aqui. Em vez de colocar Q0, eu coloco o eclosure do Q0. Eu coloco Q0, Q1, Q2. Só isso. Em vez daquele estado que eu ia antes, eu coloco o eclosure dele. Estando no estado Q1, desculpa, ainda no estado Q0. Estando no estado Q0, lendo o símbolo 1, para onde eu ia antes? Ah, não tem do Q0 lendo 1. Não tem, né? Não tem. Mas eu posso me deslocar para o Q1 arbitrariamente e aí eu posso ler. E ficar onde? Em Q1. Certo? Imagina, eu estou no estado Q0 e chegou o símbolo 1 na minha fita. Ah, não posso ler? Posso, porque eu posso me deslocar para o estado Q1 e aí ler o símbolo 1 e ficar no próprio Q1. Então, estando no estado Q0, lendo o símbolo 1, eu vou para qual estado? Para o estado Q1. Mas não para o Q1, para o eclosure do Q1. Por isso que aqui vou preencher com Q1, Q2. Estando no estado Q0, lendo o símbolo 2 do alfabeto. Não tenho aqui, né? Mas é a mesma situação de antes. Posso arbitrariamente me deslocar para o Q1 e para o Q2 e aí ler o símbolo 2. E aí para onde eu vou? Pro próprio Q2. A setinha está me voltando para cá. Mas não para o Q2, para o eclosure do Q2. Para o fechamento do Q2. Que nesse caso aqui é o próprio Q2. Certo? Estando no estado Q1 agora, eu quero preencher essa célula aqui. Estando no estado Q1, lendo o símbolo 1 da fita. Eu permaneço no próprio Q1. Ah, mas não no Q1. Desculpa, primeiro o 0, né? Estado Q1, lendo 0, não tem. Não tem como ler 0. Não posso voltar para cá, né? E ir para cá não vai me adiantar. Então, não tem essa transição do Q1, lendo o símbolo 0, não tem essa transição. Perdão, me antecipei. Agora preencher essa célula aqui. Estado Q1, lendo o símbolo 1. Tá? Eu consigo, vou para o próprio Q1, mas não para o Q1, para o eclosure do Q1, que é composto por Q1, Q2. Estando no estado Q1, lendo o símbolo 2. Aqui eu não tenho a transição, mas eu posso me deslocar pelo estado vazio até aqui, e aí ler o símbolo 2 e ir para Q2. Mas não para o Q2, para o eclosure do Q2, que é justamente esse mesmo cara. Estado Q2, lendo o símbolo 0. Não tem essa transição. Não tem. Estado Q2, lendo o símbolo 1. Não tem essa transição. Não tem como voltar, né? A setinha não me deixa voltar. Estado Q2, lendo o símbolo 2. Sim, é uma transição para o próprio Q2. No caso, para o eclosure do Q2, que é igual a Q2, certo? Então está pronta a nossa tabela de transições do novo autômato. Estão vendo que ele continua sendo um autômato finito não determinístico, né? Porque lendo o mesmo símbolo, eu vou para estados diferentes. Mas aí eu consigo fazer aquelas transformações que a gente já viu de transformar ele para determinístico, certo? Nosso trabalho aqui é apenas remover as transições em vazio. E a gente consegue. Agora, redesenhando esse autômato, ele fica assim. Né? Então, vamos ver. Pode observar que tem as transições, né? Do 0 fica em Q0, vou para Q1 ou vou para Q2. Né? Todas elas estão ali. Q0 e Q1 viram estados finais. Por que viram estados finais?
porque o eclosure do Q0 é Q1, Q2. Apareceu o Q2 aqui, transforma ele no estado final. O eclosure do Q1 é Q1, Q2. Apareceu o Q2 aqui, que era final, transforma o Q1 no estado final também. Por isso, todos eles ficaram como estados finais aqui. Né? Isso aqui era um autômato que reconhecia 0 asterisco, 1 asterisco, 2 asterisco. Tá? Testem a ver se continua funcionando. Eu consigo ler tantos zeros quanto eu quiser, depois tantos uns quanto eu quiser, depois tantos dois quanto eu quiser, e a qualquer momento parar. Sim, vou conseguir fazer isso tudo também com esse autômato aqui. Perfeito? Então essas são as transformações, esses 4 passos aí para a gente eliminar as transições em vazio de um autômato finito não determinístico.